Olha, hoje estamos recebendo a ilustre presença do professor Marcelo Batista. Ah, que bom que ele trouxe ilustre, porque eu já tenho um abajur. Não, ilustre. Ilustre, rapaz. Marcelo Batista, Sim. boa tarde pra você. Boa tarde, pessoal. Bom ou não? Bom demais. Tranquilo. Me conte-me, Marcelo Batista, né? Exatamente. Você veio completar a delação dos seus irmãos? Não, eu vou manter segredo. Agora só diante da justiça mesmo. Melhor assim. Ele que foi bem orientado, ele que não abre mais o bico, rapaz. Muito bem. Marcelo Batista, qual é a sua especialidade acadêmica? Na verdade, eu sou formado em letras pelo FMG, trabalho como professor de redação, sou professor de pré-vestibulares, tenho um aplicativo de redação também. Tem um aplicativo Tem de um redação? aplicativo de redação. Que maravilha, você não precisa mais fazer a redação, você já tem um aplicativo que Exatamente, é quase isso. O que é esse aplicativo de redação? Agora você me deixou curioso. Eu também vou até procurar. O aplicativo é o Aprendi com Papai. Ele é um aplicativo de redação que você tem 130 temas inéditos e você pode escolher numa biblioteca exclusiva de temas quais temas você quer fazer para o seu vestibular. Você consegue mandar esses temas pelo aplicativo para uma plataforma de correção inédita e você consegue ter uma correção virtual de todos os temas enviados. Veja só que maravilha. Viu? Já chamou a gente de viado ainda, viu? É verdade. Todos os temas enviados. Eu gostaria de dizer pra você que eu não sou, não. Eu nunca subi esse livro. É enviado. É verdade. Eu sou deputado por questão de ordem. Por favor, eu nunca subi um negócio desse. Mas isso É esse aplicativo aqui, né, É Marcelo? exatamente esse. Coloca aqui, Como é que chama o Marcinho. aplicativo? Aprendi com Papai. Aprendi com o papai. Ó, tem ele lá no Rosto bem desenho, ó. sexy que remete um pouco ao meu. Muito bem. Porque na verdade... As minhas esposas usam também, aprendi com o papai. Mas a verdade, Marcelo, que Sim. a redação, talvez os jovens estudantes que vão prestar o Enem ou um vestiba, né? Sim. Eles encontram na redação um grande bestáculo. Claro. Com várias, digamos assim, várias armadilhas, não é? Com certeza. Várias armadilhas. Quais são as maiores dúvidas dos nossos estudantes a respeito da redação? Na verdade, o aluno ele tem muito medo em relação ao que pode cair como tema e se ele teria informações de fato para escrever a respeito daquele assunto, né? Essa é a principal questão que a maioria apresenta. Quais são os temas que normalmente são mais recorrentes? Bom, nos últimos anos nós tivemos temas relacionados bastante à questão da intolerância. Né? Tivemos racismo, violência contra a mulher, tivemos intolerância religiosa, todos ligados a grupos minoritários. Lactose é a aposta pra esse ano, hein? É um bom tema. Tolerância à lactose. E na verdade foi até bom ele falar isso aqui, com todo respeito aí. Eu já é ia bom, emocionada. é bom já ir se acostumando em Eu odeio 2018. esse bordão. Exatamente. Olha aí, Mas é eu bom já odeio. ir se acostumando, é bom bordão. Eu sou muito a favor das minorias. É mesmo? Tanto que eu tô matando todos eles pra eles continuarem sendo a minoria. Sai Mas daqui. tem violência. Pedro Gelara, Santa Apareci na lista. Também quem nunca mordeu uma Sete beiradinha. Ih, fora! 2018, conto com você, professor. Sai daí, A melhor Macaco maneira de acabar com a Louco. intolerância é deixar só os iguais, né? Dá mais menina super poderosa pra você. Mas então, Marcelo, esses temas sociais são os mais recorrentes, Sim, hein? com certeza. Na verdade, o Enem ele tem como característica essas questões sociais, essa questão de incluir os grupos minoritários. E eles gostam muito de ter essa abordagem direcionada a esse tipo de tema para saber também se o aluno tá ligado em relação aos direitos humanos, se ele está preocupado de fato com as questões da sociedade brasileira como um todo, né? Eu tenho uma pergunta, professor. Sim, claro. Vamos supor que a opinião do aluno, ela é Polêmica. negativa, Ela é ela é polêmica. Sim, muito comum. Vamos supor que o aluno, ele não concorda com alguma questão e aí ele vai colocar na redação dele muito bem escrita, Sim. com o português correto, a pontuação correta, mas a opinião dele... É divergente. Ela é divergente, ela vai contra tudo isso que está sendo pregado, desse respeito, dessa tolerância. Qual que é a visão do avaliador com relação a isso? Se o aluno vai perder ponto por causa da opinião dele, ou o que é avaliado o texto é consistente, as informações estão bem escritas? Como é que funciona isso? Bom, na verdade, o avaliador ele é orientado para avaliar o texto do aluno de acordo com os argumentos que ele utilizou e de acordo com a consistência argumentativa. Então, obviamente, se ele for um aluno que apresentou uma posição pouco comum, se ele conseguir defender o ponto de vista de uma maneira clara e coerente, não tem problema. O único problema pro Enem é se ferir os direitos humanos.
Então, por exemplo, se o aluno falar que você tem que agredir, matar pessoas, se você tem que escravizar pessoas, ou se você tem que excluir um determinado grupo social, obviamente será problemático, entendeu? Mas é mais relacionado a direitos humanos que você não pode ferir. Perfeitamente, então respondeu. Se tiver uma opinião contrária, você se ferrou. É isso aí. Basicamente é isso. Mas isso é bacana, porque já vai fazendo uma peneira também dessa. É democrático, deixa que você concorde com os caras. É mais ou menos isso. Basicamente é isso. Respondeu. Respondeu. Outras perguntas que me chegam nesse momento através de um beija-flor com uma asa só. Muito bom isso. Gostei disso. É um beija-flor monoasa. Muito bem. É o seguinte, eu posso desenhar uma gravura para preencher a folha na hora de entregar a redação? Pode. Posso fazer isso? Poder pode, né? Poder pode. Não me pergunte quanto que você vai tirar se você fizer esse desenho. Mas eu desenho bem. Então, durante alguns anos, quando eu trabalhei com correção do Enem, eu vou até contar uma curiosidade, era muito comum que as pessoas desenhassem muito. E sabe qual que era o desenho mais comum? E qual era o desenho mais comum? Eu não sei se eu posso falar, nesse horário eu posso. Pode. De uma maneira sutil. Eles desenhavam um pênis. É mesmo? Ah, que gostoso! Dá pênis ao nota longo do 10 pra Enem. ele! Quanto maior, melhor! O Enem exige no mínimo 7 linhas, né? A redação pode ter No caso do só 7 Habib's, linhas? Um mínimo de 7 linhas. Mas é muito pouco, é um Mas na parágrafo. verdade é o mínimo pra valer o tempo do corretor, né? Com 7 Peraí, linhas, dificilmente. São 7 linhas. E tem alguma coisa, por exemplo, eu posso fazer a letra grande para poder render? Poder pode também, mas em termos de avaliação, não necessariamente vai conseguir escrever muita coisa, né? Defender o ponto de vista. É porque não é muito dado. Nós desenhamos. Desenho é boa. Ô, professor, tem um máximo. Tem um máximo de 30 linhas que você não pode passar de maneira alguma. Não pode E aí passar. você já perde, Não já pode começa passar. perdendo ponto. Na verdade, se você passar as 30 linhas, o corretor nem vê o que tá depois, porque o texto é digitalizado. Então, o corretor O seu nem vê o que tá abaixo argumento, das 30. ele fica. Termina não ali, existe pronto. o argumento. Ele está se você passa. excluído. O corretor Isso não é- vai nem ver, nem saber que ele existe. Isso está excluído. Olha só que interessante. Eu posso aproveitar a redação do Enem para contar como foram minhas férias, que eu treinei isso na escola. Pode, claro. No ano passado, por exemplo, se as suas férias foram e um retiro de pessoas que sofreram intolerância religiosa, pode ser uma ótima alternativa. Agora vai saber. Ele sempre dá um jeito pra solucionar o seu problema. É porque ele entende as coisas do argumento. Ele entende a coisa do argumento. Ô, professor, eu achei uma coisa interessante que você falou aí, porque muitas vezes, e eu acho que a gente passa por isso por várias vezes, até no colégio mesmo. A gente tem uma redação corrigida e a gente não entende a justificativa. A gente não tem uma justificativa da correção. Sim. A gente recebe a nota e fala, tá, mas e aí? Então acho que acaba que a nossa Ela formação… passa a ser soberânica. acaba que a nossa formação, a gente passa estudando vários anos e muitas vezes a gente não tem um retorno. Por que não tirei 10? Por quê? Por quê? Então, Porque esse não desenhou aplicativo, uma bengola. o aplicativo que você falou, Sim. ele dá um respaldo com relação a isso? Ele dá um retorno para o aluno com relação a isso? O aplicativo ele tem brecha para o corretor escrever comentários para o aluno. Então ele escreve comentários, por exemplo, de uma maneira geral no texto. Quais foram os principais pontos positivos e negativos? Todos os erros são marcados e todos os erros dos textos são marcados com comentários e justificativa para todos os erros. E o aluno recebe tudo isso no celular. Todos os corretores, inclusive, já participam ou participaram de correção do Enem, correção de pré-vestibulares. É uma equipe de fato muito consistente nesse sentido. Eu tenho uma pergunta. Quais são os erros mais recorrentes do estudante brasileiro? Que é ortografia, é gramática, é concatenar as ideias. O que normalmente o pessoal acaba escorregando na nasca de bacana? Bom, quando a gente pensa em Brasil, infelizmente, é um pouco de cada coisa, sabe? A educação do brasileiro ela é muito ruim, né? De uma maneira geral, as pessoas têm erros diversos de ortografia, acentuação, pontuação, não têm domínio em relação ao próprio gênero, eles têm dificuldade de fazer um texto dissertativo argumentativo de fato. Muitas vezes as pessoas não expressam um ponto de vista a respeito de determinado assunto. Ou seja, tem várias pequenas questões que somadas fazem muita diferença em relação à nota do aluno. Porque realmente eu acho que a língua portuguesa do Brasil é um convite a você tropeçar, né? Tropeçar. Porque veja bem. Xaxé, xoxô. Sim. Tem com CH, tem com X. Mas se for com X, pode ser Xac, Sexy, pode ser Zazezi. E o C cedilha, o que é aquilo? Parece que é um C que virou Goku. Dragon Ball.
Por que não é todo um S já resolve? Poderia simplificar as coisas, mas não, é tudo mais complicado. Eu confesso que depois das mudanças da reforma gramatical e tal, que eu realmente fico muito perdido na maioria das vezes. Quando eu assisto soletrando, eu levo cada ferrada. Porque quando você pensa palavras que agora são juntas, né? Juntaram as palavras, tirou o if, colocou o if. É muito difícil. Talvez é mais fácil pro aluno que tá aprendendo agora, né? É a primeira informação que ele recebe, ok. Mas e pra gente que aprendeu de outro jeito? A gente tem que desaprender. Então isso, talvez para as pessoas mais velhas... Soletre, por favor, agora ou nunca, um tema relacionado à minha vida pessoal. Soletre carcereiro. É melhor não. A linguagem da internet está influenciando também nas redações dos nossos pimpolhos? Na verdade, a maioria dos alunos consegue ter esse discernimento em relação ao momento que ele está escrevendo nos meios digitais e o momento que ele está fazendo, de fato, uma redação. É muito comum que as pessoas tenham esse discernimento, mas é óbvio que alguns alunos ainda fazem esse tipo de confusão. Aparece uns VC lá? Aparece de vez em quando uns VC, não com NA ou M. Eu não gosto de Aparece de tudo. Eu não gosto de redação porque não tem emotion. Aí fica difícil pro corretor saber qual é a minha intenção. Na verdade, existe sim. Tem emotion? É do próprio corretor, né? O corretor às vezes chora, faz carinha feliz, triste. Às vezes aparece o cocôzinho. Ele põe dedinho. Põe dedinho, tem um cocôzinho também com muita frequência. Isso acontece. Teve uma notícia aí de um tempo atrás que eu estive lendo, que um professor, acho que um professor português, não sei o que, ele colocava os memes da Gretchen. Exato, foi um professor, inclusive, aqui de Minas Gerais, de uma escola estadual. Como é essa história? Como é que é? Ele colocava as caras da Gretchen de acordo com a nota dos alunos. Então tinha a Gretchen feliz quando o menino tirava quase total na prova. Nota ruim, ele colocava uma foto da Gretchen chorando, fã incondicional da Gretchen. Sim. E quando aparecia a Tami, ele foi expulso. Não, quando aparecia a Tami, ele levava pau. O que eu imaginei foi isso, mais ou menos isso. Outra dúvida, professor. Sim. A redação precisa as pessoas podem mandar dúvidas aí pelo nosso WhatsApp, Zé, a 993169898. A redação precisa sempre ter título? Para o Enem, não. O Enem é o único sistema de avaliação, o único vestibular que pede texto dissertativo argumentativo, que o aluno pode ou não colocar título de acordo com o que ele deseja. E na sua opinião, isso influencia na nota ou não? Na verdade, o que eu falo com o pessoal sempre é o seguinte: se você tem um bom título, coloque. Se você não tem um bom título, ganhe uma linha para você conseguir escrever de fato em uma linha a mais, porque o título sempre aparece na linha 1. Então, o aluno que coloca o título, ele já perde uma linha das 30. Eu achei que o título só aparecia no final do campeonato, mas tudo bem. Outra questão que me apetece, e é muito interessante, é o seguinte: eu posso usar a primeira pessoa na redação? Porque, veja só, se eu não souber escrever, eu pergunto para a primeira pessoa que estiver na minha frente. Exatamente, dependendo da situação, você pode usar a segunda, a terceira. Dizem que pro Enem, a terceira pessoa, ela sempre é mais segura, Quem né? faz a redação? Somos nós. Exatamente. Mas e aí? Mas para o Enem é sempre terceira pessoa o ideal. A primeira pessoa do plural, o INEP, que hoje é o responsável pela correção das redações do Enem, ele ainda aceita a primeira pessoa do plural, mas o ideal é sempre a terceira pessoa no texto. É claro, quem tem facilidade é quem fez a escola plural. Exatamente. Tem mais facilidade, né? Exatamente. Então, o texto, né? Pessoal, tem outra dúvida. Levanta a mão antes. Deixa você perguntar se pode, se tem. Pode ir no banheiro. Não. Pergunta para se pode ser a lápis. Aliás, o Igor Tepp tá falando que conhece o Marcelo. Ih, rapaz, delação premiada. Você conhece o Igor? Agora ferrou. É professor da Bela, né? Exatamente. E aí ele tá perguntando se a Bela é boa. Ela é uma excelente aluna, acredite. Mesmo sendo filho do Igor? O pai dela, ela consegue ser uma excelente aluna. O que dá um aumento substancial à nota dela. Na verdade, dizem que ela se comporta dessa maneira, tudo é trauma. Ela vê o que o pai faz e fala, não quero ser assim. Aí ela fica exemplo, O pai é um exemplo. Professor, você tá percebendo, assim, que a gente tenta fazer um programa bem-humorado. Aí vem a pergunta: o aluno pode ser bem-humorado no texto dele ou já... Se ele já estiver disposto a entregar o Enem pra Deus, ele pode.
Mas, obviamente, ele vai ser penalizado por esse humor excessivo, né? Mas pode. Mesmo se ele usar o bom humor dentro dos argumentos dele, não é de bom tom. Não é de bom tom. O texto dissertativo argumentativo é de se esperar que ele tenha, de fato, uma seriedade. Uma serenidade por parte do aluno que está escrevendo o próprio texto, né? Mas você sabe, professor, que aí já se vão há mais de 20 anos, né? Em São Paulo tinha um troço chamado, antes desse negócio de Enem, tinha um chamado Provão. Provão. Tinha o Provão lá em São Paulo. E eu uma vez, já desde moleque, eu ficava escrevendo essas musiquinhas que a gente faz aqui no 98 Futebol Clube. Eu, Diego, a gente, sendo que o CJ também ajuda. E eu peguei uma música e fiz uma paródia em cima e entreguei como um texto de redação. Fui parabenizado e esse texto ficou na Secretaria de Ensino de São Paulo pelo bom humor. Pelo bom humor e pela criatividade. Hoje seria meio arriscado, né, professor? Na verdade, você poderia ser parabenizado do mesmo jeito, só ganhando 0, né? Hoje seria 0. Sim, com certeza. Você viu o que eu virei na vida? Vim trabalhar em... Virou 0 mesmo. Virou um 0 à esquerda. Virou comunicador aí. Eu comunico bastante. Inclusive, está num formato de 0, viu, Paulo? Outra pergunta que me faz apetecível e me chega através de um saci que perdeu a outra perna. Não é possível. As duas, ficou com 0. Se ele perder os braços, ele virou uma tartaruga. A pergunta é o seguinte: o garrancho, a letra garrancho. Sim. Isso é um problema ou de repente fala, tá aqui um médico no futuro. Aqui vai ser médico. Na verdade, tem muito aluno que quer fazer medicina e já começa pela letra, né? Ei, rapaz. Enrascada total, você tem uma letra muito garrancho. O corretor, ele tem que conseguir o mínimo, que é ler o seu texto. E, obviamente, se você quiser provocar um corretor, inclusive já vale a dica, desde que não seja um texto pra mim, desconta na letra. Geralmente o pessoal fica enlouquecido com uma letra muito horrorosa. Esse é o truque máximo da escola, tá? Se quiser enlouquecer seu professor, passa a pior letra do mundo. Letra ruim. Aí, belíssimas dicas. Tem que dividir em parágrafo? Como é que funciona? O texto, ele sempre vai ser dividido em parágrafos, 4 a 5 parágrafos, de acordo com o número de parágrafos que o aluno vai usar para argumentação, né? Introdução, um para introdução, um para conclusão e 2 parágrafos intermediários de argumentação, 2 ou 3. E antes da introdução do texto preliminares, Não é dessa isso forma? não, filho. É desse jeito? Textos preliminares, sempre. Aí eu tô passando a redação a limpo, errei. O que eu faço? Você pode, se você errar uma palavra, você tem que passar um traço simples em cima dessa palavra, faz um risco em cima dela e seu problema está praticamente resolvido, desde que você faça de uma maneira higiênica, né? Tem aluno que gosta de rabiscar completamente quando ele erra, fazer um borrão, aí ele entrega aquele texto igual um dálmata, cheio de marcações, de rabiscos, etc. E aí não tem jeito. Então um risco basta. Um risco basta. Então é um traço simples, é um traço que usa havaianas. Exatamente. Uma bermuda. Coisa normal. Coisa floral. Exatamente, um traço simples, apenas. Pergunte, Rabeta. Tem uma pergunta aqui que é meio maluca, mas eu não entendi direito, talvez o professor vai entender. Parece que vai ter uma prova que para garantir o diploma do 2º grau agora, relacionada com o Enem. Tem alguma coisa disso ou a pessoa está louquinha? A pessoa não está louca. Na verdade, a grande questão é, até o ano passado, era possível concluir o ensino médio com o Enem. E agora não é mais possível concluir o ensino médio com o Enem. Agora, se o aluno quiser concluir o ensino médio, ele precisa fazer as provas que são correspondentes às antigas provas de supletivo, né? Que é a prova do SESEC, que você forma no ensino médio fazendo essa prova que também tem redação. Peraí, então não me corrija se eu estiver errado, mas o Enem, você poderia, ainda no ensino médio, sem terminar, fazer o Enem. Sim. É isso? Na verdade, bom, você tinha duas possibilidades. Tinha as pessoas que às vezes não tinham concluído o ensino médio ainda, que fizeram uma nota absurdamente alta e passaram no vestibular. Essa pessoa poderia entrar na justiça e entrar na universidade. Mas muitas pessoas faziam também o Enem com a finalidade de concluir o ensino médio. E aí, dependendo da nota que você tirava no Enem, se você tirasse 50%, você conseguiria concluir o seu ensino médio e tudo resolvido, você estava formado. Agora não mais. Agora não mais. Uma pergunta que eu achei importante. Tem um gabarito aí pra nós? Nos bastidores eu entrego. Fazendo negócio? Nos bastidores. Logo depois do programa eu revelo pra vocês o tema da redação do Enem desse ano. Muito bem. Primeira mão, hein?
Muito bem. E se quiser saber, é só entrar em contato. Exatamente. Ô, Ricardo, Sim, muitos ouvintes aqui curiosos para poder saber como é que funciona o processo do aplicativo. Não sabe, se não. é uma mensalidade, se paga por redação, como é que funciona o sistema financeiro do aplicativo. Bom, na verdade o aluno ele tem duas opções. Inclusive o aplicativo ele nem é exclusivamente para alunos, professores que queiram usar também, eles podem utilizar com muita tranquilidade. Todos os alunos que baixaram o aplicativo gratuitamente, eles têm acesso a temas inéditos. Eles podem ler os textos motivadores, eles podem ler o enunciado, podem redigir o texto e pedir para um professor particular, caso eles queiram. Caso eles queiram corrigir pelo aplicativo, aí sim o aluno precisa pagar uma assinatura. E essa assinatura vai variar o preço de acordo com o número de textos que esse aluno envia, com o plano que esse aluno fizer, de acordo com o tempo que ele contrata o serviço. Quanto maior o tempo, obviamente, mais barato fica por texto. Só para você lembrar, se o aplicativo se chama-me Aprendi com o Papai. E eu aprendi com o Marcelo Batista hoje no programa Ricardo Amado. Play Store, Apple Store, tá tudo lá? Apple Store, Google Play, inclusive aproveitando, se vocês baterem Aprendi com o Papai no YouTube, vocês também terão uma série de vídeos discutindo sobre diversos temas de redação que pode auxiliar bastante no Enem. Aí, e é tudo de grátis esses vídeos. Esses vídeos totalmente gratuitos. Aí, galera, larga de Tem ser também trouxa. alguns vídeos que é não sei o que, aprendi com o papai. Não, mas você tá confundindo. Mas esses é não, esse é só diferente. pra quem tem mais de 18. Esses são pra mim, irmão. É os vídeos para mudantes, é o X-Vídeos. É dos Exatamente. X-Vídeos. Muito bem. Marcelo, quer dizer mais alguma coisa? Quer mandar um abraço para alguém? Faça as suas últimas considerações fatais. Bom, na verdade eu quero agradecer sim aos alunos que estão acompanhando, às outras pessoas, aos alunos especificamente do determinante pré-vestibular, que eu entrei em contato hoje de manhã, dei aula para eles, o melhor cursinho de Belo Horizonte, falaram, olha, vamos escutar, vamos mandar mensagem. Até agora não apareceu nada deles não, mas eu fico muito agradecido. Não, mas é porque chega tanta mensagem aqui que fica até difícil a gente ler todas. Aí fica mais difícil porque o Ramibs é muito incompetente. Porque não sabe ler também. Tem umas palavras difíceis aqui, eu acabo pulando a É que o mensagem. pessoal manda Exatamente. cada garrancho aqui no WhatsApp. E somente para concluir, quem quiser também pode entrar pelo Facebook em Salinha de Redação Prof. Marcelo Batista, que tem todas as informações sobre as minhas salinhas de redação, que são salinhas individuais, para pequenos grupos, para fazerem matérias isoladas, ou seja, fazer redação isoladamente comigo, se quiser. Muito bem. Bacana demais. Muito bem. E para terminar o programa, Ricardo Amado, Miri Cacheta, eu quero que você despeça-se de nossa audiência Ricardo com Amado. vídeos para poder degustar o programa de amanhã. É com você, Melhoca! Bom, gente, o programa acabou, como todo programa acaba sempre, que a gente não pode ficar aqui ao vivo sempre, ficar falando. Então é o seguinte, a gente tá indo embora, mas amanhã a gente tá ao vivo e você se liga na gente. Um beijo pra você e não pra Leda Invejosa.